Boa noite. Estamos iniciando às 19h04 a audiência pública para discussão sobre o projeto de lei número 11 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021, em cumprimento ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sabemos da importância da participação do público nesta audiência, porém, devido à pandemia, estamos apenas transmitindo online, sem o público presencial em plenário, para evitarmos aglomerações, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Convido a senhora Darlene da Silva, contadora do Poder Legislativo Municipal, para fazer uma explanação acerca do projeto. Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é um dos instrumentos de planejamento da administração pública. Ela orienta a elaboração da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, vamos lá. O projeto de lei número 11 de 2020. Artigo 1º. Ficam estabelecidos, nos termos desta lei, as diretrizes orçamentárias do município de Joanópolis relativas ao exercício financeiro de 2021, compreendendo as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do município, sua estrutura e organização e de suas eventuais alterações, as prioridades e metas da administração pública municipal, as disposições sobre alterações na legislação tributária do município, as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais e as disposições gerais. Artigo 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, seus fundos e entidades da administração direta e indireta, nos termos da Lei Complementar número 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Observando-se os seguintes objetivos principais. 1. Combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social. Dar apoio aos estudantes da educação básica municipal. Dar apoio aos estudantes carentes de prosseguirem seus estudos no ensino médio e superior. Promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico. Reestruturação e reorganização de serviços administrativos, valorização do servidor público, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação. Assistência à criança e ao adolescente. Assistência ao idoso. Melhoria da infraestrutura urbana, oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente através do SUS. O artigo 3º estabelece que o projeto de lei orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei. Com o artigo 165, parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º da Constituição Federal, com a Lei Federal número 4.320 e a Lei Complementar número 101. Parágrafo 1º, a Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal. Artigo 4º, a Lei Orçamentária Anual conterá autorização para que o Poder Executivo, a Câmara Municipal e a administração indireta, nos termos do artigo 7º e 43º da Lei Federal número 4.320, de 1964, procedam a abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 5% do total da despesa fixada. Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de reserva de contingência. Artigo 5º.
ficam o Poder Executivo, Legislativo e Administração Indireta autorizados nos termos do artigo 167 da Constituição Federal a efetuar transposições, remanejamentos e transferências orçamentárias entre órgãos, programas e categorias econômicas de despesa até o limite de 5% do total da despesa fixada. Artigo 6º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2021 obedecerá às seguintes disposições. 1. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades e projetos, especificando os respectivos valores e metas. Cada projeto constará somente de uma unidade orçamentária e de um programa. As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código, independente da unidade orçamentária. A alocação dos recursos na lei orçamentária será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos das ações e a avaliação dos resultados nos programas de governo. Na estimativa da receita, considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária. As receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes. Somente poderá incluir novos projetos, desde que devidamente atendidos aqueles em andamento, bem como depois de contempladas as despesas de conservação com patrimônio público. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na Lei Orçamentária Anual poderão conter previsão de execução por etapas devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros. Artigo 7º. Para atendimento do disposto nos artigos anteriores, as unidades orçamentárias dos poderes legislativos e executivos encaminharão ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal suas propostas orçamentárias até o dia 31 de agosto de 2020. As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso, consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados. O artigo 8º estabelece que a Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência até 1% da receita corrente líquida, destinada à cobertura de créditos adicionais e atender aos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Artigo 9º. A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas que prestem serviços na área de saúde, assistência social, proteção animal, educação e cultura, esportes, dependerá de autorização legislativa. Parágrafo único. As instituições privadas que receberão repasse a título de subvenção, auxílios e contribuições no exercício de 2020 e que estão regularmente atendendo às instruções do Egrégio, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e legislação municipal serão ONG Projoá, Projeto Acolher, APAI, Lar São Vicente de Paulo, ONG Centro de Proteção e Defesa dos Animais, Paraíso da Cacau e Campanheiros, Santa Casa de Misericórdia de Joanópolis, Projeto Santo Antônio de Pádua, Confraria das Artes, Projeto Bola da Vez e Clube da Melhor Idade da Estância Turística de Joanópolis. Artigo 10. O custeio pelo Poder Executivo Municipal de despesas de competência dos Estados, do Distrito Federal e da União somente poderá ser realizado
caso se refira a ações de competência comum dos referidos entes da Federação, previstas no artigo 23 da Constituição Federal. Se houver expressa autorização em lei específica detalhando seu objeto. 3. Sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Artigo 11. Até 30 dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer o programa financeiro e o cronograma de execução mensal de desembolso. As receitas, conforme as previsões respectivas, serão programadas em metas de arrecadações bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro, a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução. Artigo 12. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, comprometendo o equilíbrio entre a receita e a despesa, ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 1º. A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos poderes legislativo e executivo no total das dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária de 2021 e de seus créditos adicionais. Parágrafo 2º. A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e será determinada por unidades orçamentárias. A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelos chefes do Poder Legislativo, por ato da mesa, e Executivo, por decreto. Excluem-se da limitação de que tratam este artigo as despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução. Artigo 13. O Poder Legislativo, por ato da mesa, deverá estabelecer até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2021 o cronograma anual de desembolso mensal para o pagamento de suas despesas. Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo contemplará as despesas correntes e de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos objetivos de seus programas. Artigo 14. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento de despesa, considera-se despesa irrelevante aquela cujo valor não ultrapasse para bens e serviços os limites da Lei 8.666. Artigo 15. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar número 101, devendo estar acompanhadas do demonstrativo do impacto financeiro, orçamentário financeiro, de que se refere o artigo 14. Parágrafo único. Exclui-se os atos relativos ao cancelamento de créditos cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança, bem como eventuais descontos para o pagamento à vista do IPTU, desde que os valores respectivos tenham sido considerados na estimativa da receita. Artigo 16. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2021 são as especificadas no anexo de prioridades e metas, que integra esta lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2021 e na sua execução. Artigo 17. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre revisão e atualização do Código Tributário Nacional,
revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal, revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do município. Atualização da planta genérica de valores, ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário. Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Artigo 18. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente o plano de carreira e salários, incluindo a concessão, absorção de vantagens, aumento de remuneração de servidores, a criação e a extinção de empregos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira, o provimento de empregos e contratações emergenciais estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente. As alterações autorizadas neste artigo dependerão da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Artigo 19. O total de despesa com pessoal dos poderes executivo e legislativo no mês, somada com a dos 11 meses anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o limite máximo de 60%, sendo 6% para o Poder Legislativo e 54% para o Executivo. Parágrafo único. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas de indenização por demissão de servidores ou empregados, relativos a incentivos à demissão voluntária, decorrentes de decisão judicial e de competência de período anterior, com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos provenientes de arrecadação de contribuintes dos segurados, da compensação financeira de que trata o parágrafo 9º do artigo 201 da Constituição Federal e decorrentes de pagamentos de sessões extraordinárias realizadas pelo Poder Legislativo durante o período de recesso parlamentar. É só uma observação que os vereadores aqui da Câmara não recebem nenhum pagamento a mais pelas sessões extraordinárias. Artigo 20. Os repasses mensais de recursos financeiros ao Poder Legislativo serão até o dia 20 de cada mês, conforme artigo 168 da Constituição Federal, e serão realizados de acordo com o cronograma anual de desembolso mensal de que trata o artigo 11 desta lei, respeitando o limite máximo estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal de 1988, introduzido pela Emenda Constitucional número 25, de 14 de fevereiro de 2000, e Emenda Constitucional número 58, de 2009. Parágrafo 1º. Caso a Lei Orçamentária de 2021 tenha contemplado ao Poder Legislativo dotações superiores ao limite máximo previsto, aplicar-se a limitação de empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 2º. Na hipótese de ocorrência do previsto no parágrafo 1º, deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo, no prazo de até 90 dias após o início da execução orçamentária respectiva. No caso de não elaboração do cronograma anual de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão de 1/12 por mês, aplicados sobre o total das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, respeitado, em qualquer caso, o limite máximo previsto na Constituição Federal. Artigo 21. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único.
Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder Legislativo com indicação de recursos compensatórios serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 30 dias, a contar da data do recebimento do pedido. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, a sua programação poderá ser executada na proporção de 1/12 do total de despesa orçada. Artigo 23. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Agora eu vou falar um pouquinho das receitas. A gente vai usar um quadro que é do PPA. Receita de impostos, taxas e contribuições previstas para 2021. R$ 7.296.000. Receita de contribuições, R$ 710.000. Receita patrimonial, R$ 46.100. Receita de serviços, R$ 55.000. Transferências correntes, R$ 37.929.000. Outras receitas correntes, R$ 15.000. Operações de crédito, R$ 121.800. Alienação de bens, R$ 1.000. Transferências de capital, R$ 1.500.000. Outras receitas de capital, R$ 1.100. Total das receitas de capital, R$ 1.623.900. Aí, deduções da receita, R$ 4.337.400. Então, o total das receitas previstas para 2021 é R$ 43.337.600. Agora, a gente vai ver o anexo 6 da LDO. Primeiro, vamos ver do Poder Executivo. Então, para a unidade executora Gabinete, Programa Coordenação Superior, manutenção da unidade, R$ 5.500. Gabinete, precatórios judiciais, R$ 200.000. Gabinete, folha de pagamento e encargos, R$ 360.000. Unidade executora, Secretaria, Administração, Atividade e Manutenção da Secretaria do Executivo, R$ 82.000. Unidade executora, Encargos Municipais, PASEP, R$ 420.000. Encargos Municipais, Reserva de Contingência, R$ 458.400. Unidade executora, Agricultura, Programa de Incentivo à Agricultura, R$ 70.000. Agricultura, folha de pagamento e encargos, R$ 338.000. Unidade executora, Segurança Pública, Atividade e Manutenção da Segurança Pública, R$ 90.000. Segurança Pública, folha de pagamentos e encargos, R$ 65.000. Unidade executora, Diretoria, Função Educação, Ensino Fundamental, Manutenção da Secretaria da Educação, R$ 82.000. Educação, Manutenção do Ensino Fundamental, R$ 3.270.000. Educação, folha de pagamento e encargos, R$ 50.000. Ensino Fundamental, subvenção à APAE, R$ 83.500. Difusão Cultural, Promoção Cultural e Artística, R$ 22.500.
Difusão cultural, subvenção ao Projoá, R$ 39.500. Subvenção à Confraria das Artes, R$ 21.000. Ensino infantil, manutenção da educação pré-escolar, R$ 680.000. Ensino infantil, folha de pagamento e encargos, R$ 1.070.000. Subvenção ao projeto Santo Antônio de Pádua, R$ 32.000. Unidade executora Turismo. Obras turísticas, R$ 1.500.000. Turismo, promoção de turismos, R$ 550.000. Unidade executora Desporto Comunitário, manutenção da unidade, R$ 165.000. Folha de pagamento e encargos, R$ 75.000. Desporto Comunitário, subvenção ao projeto Bola da Vez, R$ 40.000. Lazer, operação e manutenção de parques recreativos e esportivos, R$ 26.000. Diretoria, manutenção da Secretaria de Saúde, R$ 82.000. Fundo Municipal da Saúde, subvenções à Santa Casa de Misericórdia de Joanópolis, R$ 3.825.000. Fundo Municipal de Saúde, manutenção do Fundo Municipal de Saúde, R$ 2.275.000. Fundo Municipal de Saúde, folha de pagamento e encargos, R$ 3.500.000. Fundo Municipal de Saúde, manutenção do Conselho Municipal de Saúde, R$ 6.500. Fundo Municipal de Saúde, assistência farmacêutica, R$ 570.000. Unidade executora Diretoria, função urbanismo, manutenção da divisão de obras e serviços, R$ 82.000. Habitação popular, programa de casas populares, R$ 25.000. Unidade executora logradouros públicos, conservação de ruas e avenidas, R$ 60.000. Logradouros públicos, folha de pagamento e encargos, R$ 300.000. Iluminação pública, manutenção da iluminação pública, R$ 670.000. Unidade executora, praças, parques e jardins, manutenção de praças, parques e jardins, R$ 95.000. Praças, parques e jardins, folha de pagamento e encargos, R$ 50.000. Unidade executora, serviços funerários, manutenção do cemitério e velório municipal, R$ 18.000. Serviços funerários, folha de pagamento e encargos, R$ 90.000. Limpeza pública, manutenção e limpeza das vias públicas, R$ 646.000. Limpeza pública, folha de pagamento e encargos, R$ 270.000. Unidade executora diretoria, comércio e serviços, manutenção da Secretaria de Turismo, R$ 82.000. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, assistência social, manutenção da assistência à criança e ao adolescente, R$ 115.000. Unidade executora, diretoria,
Transporte, manutenção da Secretaria de Transportes, R$ 30.000. Serviços de estradas e rodovias municipais, manutenção, R$ 1.005.000. Serviços de estradas e rodovias municipais, folhas de pagamento e encargos, R$ 1.907.000. Telecomunicações, operação e manutenção da repetidora de TV, R$ 25.000. Previdência, manutenção da Previdência Social, R$ 50.000. Previdência, inativos e pensionista, R$ 30.000. Procuradoria, manutenção da Procuradoria, R$ 23.500. Procuradoria, folha de pagamento e encargos, R$ 390.000. Fundo Social de Solidariedade, manutenção do Fundo Social de Solidariedade, R$ 47.500. Unidade executora, ouvidoria, manutenção da ouvidoria, R$ 13.500. Paço Municipal, manutenção do Paço Municipal, R$ 2.360.000. Paço Municipal, folha de pagamento e encargos, R$ 235.000. Paço Municipal, subvenção à Associação Cultural Comunitária Joanopolense, R$ 12.500. Obras e projetos, manutenção do Departamento de Obras e Projetos, R$ 55.000. Obras e projetos, folha de pagamento e encargos, R$ 260.000. Diretoria, manutenção da divisão e administração e finanças, R$ 82.000. Departamento pessoal, folha de pagamento e encargos, R$ 82.000. Tributação, folha de pagamento e encargos, R$ 105.000. Unidade Tesouraria, manutenção da tesouraria, R$ 125.000. Tesouraria, folha de pagamento e encargos, R$ 110.000. Contabilidade, folha de pagamento e encargos, R$ 285.000. Unidade Diretoria, manutenção da Secretaria da Agricultura, R$ 82.000. Preservação de recursos naturais renováveis, Programa de Proteção ao Meio Ambiente, R$ 25.000. Consórcio Mantiqueira, contribuição ao Consórcio Mantiqueira, R$ 25.000. Fundeb 40%, manutenção do Fundeb, R$ 895.000. Fundeb 40%, folha de pagamento e encargos, R$ 1.850.000. Fundeb 40%, manutenção do Fundeb, educação infantil, R$ 400.000. Fundeb 40%, educação infantil, folha de pagamento e encargos, R$ 200.000. Fundeb Ensino Fundamental, manutenção do Fundeb, R$ 275.000. Fundeb 60%, Ensino Fundamental, folha de pagamento e encargos, R$ 4.550.000. Fundeb 60%, Educação Infantil, R$ 1.780.000. Unidade Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, manutenção da assistência social geral, R$ 300.000.
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, subvenção ao projeto Acolher, R$ 88.600. Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, folha de pagamento e encargos, R$ 755.000. Unidade Defesa Civil, Gestão Ambiental, Defesa Civil, R$ 11.600. Agricultura, subvenção ao Centro de Proteção de Defesa dos Animais Paraíso, Cacau e Companheiros, R$ 62.000. Unidade Licitações e Contratos, folha de pagamento e encargos, R$ 85.000. Licitações e contratos, manutenção de licitações e contratos, R$ 15.000. Compras e patrimônio, folha de pagamento e encargos, R$ 73.000. Compras e patrimônio, manutenção de compras e patrimônio, R$ 25.000. Fundo Municipal do Idoso, subvenção ao Lar São Vicente de Paula, R$ 278.500. Fundo Municipal do Idoso. Fundo Municipal do Idoso, R$ 35.000. Fundo Municipal do Idoso, subvenção ao Clube da Melhor Idade da Estância Turística de Joanópolis, R$ 40.000. Agora, o anexo 6 do Corpo Legislativo. Corpo Legislativo, processo legislativo, R$ 10.000, manutenção da unidade. Corpo Legislativo, folha de pagamento e encargos, R$ 480.000. Secretaria, administração da Secretaria da Câmara, aquisição de móveis, equipamentos de informática e material permanente, R$ 20.000. Aquisição de veículo oficial, R$ 37.000. Secretaria Legislativa, manutenção da Secretaria da Câmara, R$ 200.000. E Secretaria, folha de pagamento e encargos, R$ 950.000. E esse é o projeto, né, da LDO para o exercício de 2021. O público que está participando online, que queira enviar sugestões ou perguntas, pode encaminhar para o e-mail da Câmara, camarajoanopolis@camarajoanopolis.sp.gov.br. Repetindo, camarajoanopolis@camarajoanopolis.sp.gov.br. E serão respondidos em breve. Agradeço a presença da contadora e do público, né, conseguindo aqui a presença também antes do final do assessor da presidência, o Quinho, e aqueles que nos acompanharam pela internet. E às 19h43, declaro encerrada a audiência pública.